eu trago essa temática dizendo que servir a Deus não nos isenta das provações. Em Tiago capítulo 1 e o versículo de número 12, o texto sagrado, ele diz assim, eu vou ler para você ouvir, ele diz assim: bem-aventurado varão que sofre provações, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que amam. Essa palavrinha aqui, bem-aventurado, significa bem feliz. O varão, a varoa, que passa ou suporta as provações que dá mesmo. Porque depois de você ou eu ou nós sermos provados, a gente recebe a coroa da vida. No capítulo 16, o Evangelho, segundo escreveu o evangelista João, conhecido também como apóstolo do amor, o autor das três epístolas, primeira, segunda e terceira de João e do Apocalipse. No capítulo 16, o verso 33, ele registrou uma frase célebre, poderosa, extraordinária, verbalizada pelos lábios do nosso Senhor Jesus Cristo. Está escrito assim: eu tenho-vos dito essas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo vocês vão ter aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Que maravilha! Então, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, servir a Deus não nos isenta das provas. E agora o que eu vou falar vai chocar muitos. O que eu vou falar agora vai chocar muitos. Deus não vai te livrar das provas. Eu vou repetir: Deus não vai te livrar das provas. Isso é uma verdade bíblica. A Bíblia está cheia de exemplos que Deus não livra o seu povo da prova. A segunda verdade é extraordinária. A primeira é que Deus não vai te livrar da prova. A segunda verdade é que Deus vai, na prova, te livrar. Na prova, Ele vai te dar o livramento. Na prova, Ele te fará vencer. Na prova, Ele estará contigo. Quando a gente lê a primeira carta que Paulo escreve à igreja de Corinto, no capítulo 10, e o verso 13, está escrito que não vem sobre vós provações senão humanas, mas fiel é Deus, que não permitirá que a prova seja além daquilo que podemos resistir. E juntamente com a prova, Ele dá o escape. Então Deus, Ele não nos livra mas na prova Ele dá o livramento. É na prova. É isso que muitos não conseguem entender. Porque eles pensam que se vir a Deus é mamão com açúcar. Que se vir a Deus só é flores. Não, tem as lutas, tem as batalhas que precisamos enfrentar. Quando eu digo para você, eu vou lhe provar na Bíblia que Deus não livra mas na prova Ele te dá vitória. Se você abrir sua Bíblia no capítulo 3 de Daniel, no versículo 21 a 23, a Bíblia diz que o rei Nabucodonosor mandou atar Sadraque, Mesaque e Abednego. Os carrascos pegaram esses três homens e amarraram. Ele deu ordem para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais. Os homens que trouxeram Sadraque, Mesaque e Abednego amarrado
quando se aproximaram e lançaram eles dentro da fornalha, a Bíblia diz que eles morreram por causa do calor. A Bíblia diz que o rei vai olhar lá para dentro da fornalha e ele vai se espantar. Ele é tomado por um assombro, por um espanto. E ele chama uma das pessoas que estava ali e disse: ei, não foi lançado 3 lá dentro da fornalha? Sim. Ele disse: todavia eu estou vendo 4. E eles estão andando. Então Deus não livrou Sadraque e Mesaque da fornalha de fogo. Mas na fornalha lá dentro, Deus deu o livramento àqueles homens. O rei se aproxima da porta da fornalha e diz: Sadraque, Mesaque, Abednego, servos do Deus Altíssimo. Ele reconheceu que aqueles homens serviam não os deuses que ele estava acostumado a cultuar. Deuses esse que ele nunca vira fazer nada. Mas agora eles vão dizer, Sadraque, agora ele vai dizer, Sadraque, Mesaque e Abednego, servo do Deus Altíssimo. Ele reconhece que aqueles 3 homens serviam um Deus verdadeiro. Percebe que Deus não livrou eles da fornalha, mas na fornalha. E por que não dizer de Daniel no capítulo 6, o versículo 16 e 17? Fragaram Daniel orando. O contexto diz que os inimigos de Daniel, os da oposição, fizeram um documento e levaram para o rei assinar e disseram: olha, rei, nós achamos por bem fazer aqui um documento para que em todo o teu reino ninguém faça nenhuma petição a nenhuma pessoa, a nenhum Deus, senão a ti. O rei, cheio de vaidade, ele vai lá e assina. Por que eles fizeram isso? Porque eles estavam com ciúme. Porque a Bíblia diz no capítulo 6, o versículo 1 e 2, que o rei decidiu levantar 120 satrapas e constituir 3 presidentes. E um desses presidentes era Daniel. Seus opositores, seus adversários, ciumados, cheios de inveja, por não produzir o que Daniel produzia ali, eles sabiam que Daniel tinha o costume, conforme diz o verso 10, de orar 3 vezes ao dia. Então eles fazem essa armadilha. E no edito estava escrito que aquele que fosse achado fazendo petição a qualquer pessoa que fosse lançado na cova. Então no capítulo 6, o versículo 16 e 17, pegaram Daniel. Daniel foi lançado dentro da cova dos leões. Foram colocados uma pedra. O rei veio e assinou. O rei vai para seu palácio. Quando as pessoas trazem vinho, comida, bebida, ele dispensa. Ele entra em jejum e passa a orar por Daniel. No dia seguinte, ele vai de manhã cedo, ele e os adversários de Daniel. E quando ele vai se aproximando da cova, ele bradou dizendo: Daniel, porventura o Deus que tu continuamente serve pôde te livrar das garras dos leões? E uma voz ecoou de dentro da cova. A voz ecoou de dentro da cova. E Daniel bradou dizendo: ó rei, vive para sempre. O meu Deus achou em mim inocência. E ele enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões. Você percebe? Deus não livrou Daniel da cova, mas na cova ele deu o livramento. Tiraram Daniel, pegaram aquelas pessoas, os homens, mulheres, e lançaram lá dentro. E a Bíblia diz que eles nem chegaram no final da cova, os leões já tinham trucidado, dilacerado os seus ossos. Meu amigo, minha amiga, você que serve a Deus, eu trago essa palavra de ânimo. Eu estou aqui para te dizer que as provações, elas são importantes, e é o porquê disso. E que Deus não vai te livrar delas, mas é no meio delas. No meio delas, a mão de Deus vai estar contigo. No meio delas, a presença de Deus vai estar contigo. No meio delas, Deus estará ali contigo.
Isaías 43, ele disse: quando tu passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando tu passares pelo meio do fogo, ele não te queimará. Não te queimará. Olha bem, e se o rio tentar te afogar, não vai. Percebe que é no meio. É no meio, porque há um porquê de tudo isso. Há um porquê. Por que que Deus não nos livra da? Por que que Deus só nos livra na? Isso é importante. É importante para o meu crescimento. Isso é importante para o meu fortalecimento. Isso é importante para o meu amadurecimento. Isso é importante para o senhor diaconisa Nilce Bispo. Isso é importante para mim adquirir habilidades. Então as lutas são necessárias. Cada luta que você enfrenta, cada batalha que você enfrenta, isso te torna mais forte, isso te fortalece, isso vai te encher de confiança, isso vai te preparar para as outras batalhas, sem falar que o nome de Deus será glorificado, que o nome de Deus será exaltado, sem falar que isso vai terminar repercutindo, influenciando outras vidas que vão procurar saber o que aconteceu. O que foi que aconteceu na sua vida? Eu te vi lá embaixo, hoje tu está em cima. O que foi que aconteceu contigo? Você era uma pessoa que perdia a batalha, mas hoje tu está vencendo. Então Deus, ele não vai te livrar das lutas, das provações, vai não. Ele não vai te livrar das lutas, mas nas lutas, você pode ter certeza, se você for fiel a Deus, se você se manter firme, se você se manter crente, a mão de Deus vai estar sobre a tua vida, isso é fato. Então, continuando, Deus, servir a Deus não nos isenta da prova, não vai te isentar. Você vai passar por prova, você vai passar por luta. Todavia, você não vai estar só. Deus, ele vai estar presente. Vamos para a Bíblia. O capítulo 12 de Atos, do versículo 1 a 4. A Bíblia diz que Herodes começou a perseguição contra a igreja e mandou prender a Tiago e a Pedro. E a Bíblia diz que ele mandou matar Tiago, degolar o Tiago. Mas a Pedro mandou encerrá-lo na prisão, preso ali, guardado por 16 soldados. Percebe que Deus não livrou Pedro da prisão? Livrou não. Deus permitiu. Ficou preso, estava lá. Mas o que acontecia? No versículo 5, a igreja estava orando. A igreja estava apresentando a Pedro, um dizia tira Pedro, outro dizia solta Pedro. O que aconteceu naquela noite? Deus enviou o anjo. Então Deus não livrou o apóstolo Pedro mas Por que então que Tiago, Tassiane Silva, Deus te abençoe, por que Tiago morreu? É porque tinha chegado o momento dele. Quando chegar o meu momento e o seu, a gente vai. Mas Pedro ainda não tinha chegado o momento dele. Então Pedro está preso. Deus não livrou ele põe isso no seu coração. Deus não livrou do cárcere, da cadeia. Tinha 16 soldados guardando. Mas na cadeia, em resposta da oração da igreja, no verso 5, Deus envia o anjo. O anjo de Deus desce dentro da cadeia. Toca em Pedro e se levanta. A Bíblia diz que as algemas caíram por terra. Aleluia. Eita! Só quem serve a Deus vive essas experiências, bispo. Só quem tem essa convicção, quem não abre mão da sua fé, em hipótese alguma, independente do que esteja vivendo, é que vão viver essas experiências. O anjo tocou nele, as correntes caíram, o grilhão que prendia pelo pé caiu, ele mandou calçar as sandálias, pega a tua capa, e ele vai andando na frente, passa pelo meio dos soldados, a última grade lá da cela se abre, e ele vai, quando chegou lá fora, e Pedro pensou que estava tendo um sonho, uma alucinação, mas era Deus, meu amigo. Deus não livra da prova, mas é na prova que Deus dá a vitória. Eu estou aqui trazendo essa mensagem para pessoas que estão me ouvindo agora, que estão vivendo momentos difíceis, momentos de lutas. Eu quero dizer que isso não vai te matar, não. Continue firme, continue crente, continue buscando a Deus, servindo a Ele, honrando a Ele, glorificando a Ele, congregando, e te prepara, tá? Te prepara, porque será na
prova, nessa luta, nessa batalha, nessa adversidade que você está vivendo, que o livramento de Deus virá, que a mão de Deus virá, que a bênção de Deus virá sobre a tua vida e Deus vai te dar vitória. O anjo tira ele, passa no meio dos soldados, 16 soldados, eles não vê ele. Quando chegou lá fora, o anjo se apartou. Olha aí, a irmã está recebendo. O anjo se apartou. Detalhe. Para onde ele foi lá? Para onde os irmãos estavam orando. Atos 12, 13 e 14, a Bíblia diz que ele foi lá, e bateu na porta. E os irmãos estavam dizendo: tira Pedro, solta Pedro, liberta o teu servo. Ele lá batendo na porta. Eu quero profetizar aqui no nome de Jesus que o milagre vai bater na tua porta. Milagre tem endereço certo, bispo. Milagre não erra de endereço, não. O milagre sempre vem aonde tem alguém orando. O milagre sempre vem aonde tem alguém fazendo a vontade de Deus. O milagre sempre vai em direção àquele que não vai abdicar da sua fé, da sua comunhão com Deus. Vai não. Pedro batendo na porta, uma moça por nome de Rod vem. Quando ela ouve a voz de Pedro, ela se assusta e correu lá dentro. Disse: o Pedro está aí. E eles: o que é isso? Não, ele está preso. Não, ele está aí. E Pedro batendo na porta. Quando os irmãos abriram a porta, para a surpresa deles, estava lá o irmão Pedro. Deus não livrou Pedro da cadeia, mas na cadeia Deus deu o livramento. Por que não falar de Silas e Paulo? Paulo e Silas, Atos capítulo 16, versículo 21 a 24. Paulo vai libertar uma moça que tinha um espírito de adivinhação, que dava muito lucros aos seus senhores, e por causa disso, aquela multidão prenderam ele, açoitaram, escorraçaram, bateram, e ele foi levado preso. A Bíblia diz que ele está lá no cárcere, preso, lá na parte inferior do cárcere. Mas o que eles estavam fazendo? Perto da meia-noite eles cantavam, oravam, e os outros presos escutavam. Eu imagino, rapaz, como é que pode esses caras apanharam tanto, né? E eles estão orando. Eu não ia orar para esse Deus, não. Esse Deus que permitiu ser preso, esse Deus que permitiu apanhar, mas eles estavam louvando, eles estavam adorando. E Deus recebeu, e Deus mandou um terremoto, e o terremoto foi lá e arrebentou com tudo, e os homens de Deus foram libertos, o carcereiro foi salvo. Deus não te livra da prova, mas é na prova que Ele te dá a vitória. Eu poderia citar aqui o mesmo apóstolo Paulo em Atos 27, eles estão dentro de uma embarcação, ele mais 76 pessoas. A embarcação está no meio do mar. A Bíblia diz que um pé de vento chamado Euroaquilão veio sobre eles. E eles estão lá. E isso no versículo 13. No versículo 23, no meio daquela tempestade que já durava 14 dias, o anjo do Senhor apareceu a Paulo e disse assim: Paulo, não temas, porque ninguém vai se ferir, nenhuma vida vai se perder, a não ser o barco. E Paulo falou para os seus companheiros, estava com 14 dias sem comer, em jejum, naquela tempestade, naquele frio. Percebe que Deus não livrou ele da tempestade, mas da tempestade Deus foi lá e deu vitória. Deus foi lá e abençoou. Aí a Bíblia diz que no versículo 27 eles vão dar numa ilha. Olha para você ver como Satanás é terrível. Quando ele chega nessa ilha chamada Malta, vão acender uma fogueira e ele vai juntar uns gravetos para colocar na fogueira. O diabo que tentou acabar com a vida dele lá no mar, através do Euroaquilão, agora vem numa serpente. E quando ele pega um pedaço de lenha, a serpente vem e pega ele. Ela pica Paulo. E ele fica olhando para ela assim, e os caras, todo mundo assustados. Rapaz, esse cara deve ser um homicida, porque a justiça de Deus não deixa ele viver. E a Bíblia diz que ele pega e chacoalha a mão, e a serpente cai dentro do fogo. Morre e ele continua alimentando o fogo. Você percebe? Todas as vezes que Deus permitir eu e você enfrentar uma adversidade, há um porquê, há um propósito. E o propósito não é te torturar, te humilhar, não. O propósito é te abençoar. O propósito é fazer com que tua vida venha a ser uma bênção.
O propósito é fazer com que você venha ter experiências extraordinárias, experiências que um crente comum jamais vai viver, que um crente carnal jamais vai viver. Então põe no seu coração, servir a Deus não te isenta das provas. Põe no seu coração que Deus não vai te livrar das provas, mas nas provas, Deus vai te dar vitória. Deus vai te dar o livramento. Os homens ficaram assustados olhando para aquilo. Pensaram que a mão dele ia inchar, que ele ia cair morto. Ele continuou colocando lenha na fogueira. O pai do Públio, que estava ali, estava enfermo, com diarreia. Paulo vai lá e estende as mãos, ele é curado. Começam a trazer as pessoas enfermas. E Paulo começa a orar e Deus começa a curar. Ele começa a pregar. Eles passam 90 dias ali, 3 meses. E ele ganhou aquela ilha para Jesus. O que eu quero dizer com isso é que muitas das vezes as lutas que surgem nas nossas vidas, elas estão nos guiando para o propósito, elas estão nos conduzindo para o lugar da nossa vitória. Então nessa madrugada levante a sua cabeça, nessa madrugada glorifique a Deus, faça como Jó, no capítulo 19, verso 25, os amigos descendo a madeira, descendo a borracha em Jó. Aí o Jó olhou para eles, espera só um instantinho. Ele levanta e disse assim: eu sei que meu Redentor vive, tá? E ele se levantará em meu favor. No capítulo 38, ele está na cinza, vem um vento, um redemoinho. De dentro do redemoinho, Deus fala com Jó. Jó, cinge-te porque eu vim ter contigo. No capítulo 42, eu amo isso. E no capítulo 42, e o verso 2, Jó disse assim: eu bem sei, Senhor, que tudo podes, que nenhum dos teus projetos pode ser impedido. Percebe como o negócio vai mudando? Ele só conhecia o verso 5 do capítulo 22, capítulo 42. Jó vai dizer assim: eu te conhecia somente de te ouvir falar, mas agora os meus olhos te viram. Percebeu? Percebeu o crescimento de comunhão? É assim. No versículo 10, quando ele orava pelos seus amigos que passaram quase todo o tempo da sua aprovação perturbando, dizendo: não, tu está assim porque tu pecou, Deus está te punindo, Deus está te tratando, e não sei mais o que. E quando ele estava orando, a Bíblia diz que Deus mudou a história de Jó e deu a ele em dobro tudo que ele havia perdido. 7.000 ovelhas, veio para 14.000. 3.000 camelos, 6.000. 500 juntas de jumenta para 1.000, 500 juntas de boi para 1.000, muitos servos. Deus deu de volta 10 filhos, porque esse é o nosso Deus. Bem-aventurado o que suporta a provação, porque depois de ser provado, vai receber a coroa da vida. Ei, tem coroa de Deus chegando para você. Coroa na Bíblia é símbolo de vitória. Tem vitória de Deus chegando para pessoas que estão aqui nessa live. Eu quero orar por você, mas antes eu quero perguntar: há alguém aqui que está desviado, que não é crente, você quer aceitar Jesus como teu Salvador? Essa mensagem falou com você? Porventura Deus tocou o seu coração com essa mensagem? Se tiver alguém aqui que quer renovar sua aliança com Deus, alguém que quer reconciliar, coloca agora no comentário aí, escreve: eu quero voltar de volta para os braços do Pai. Eu estou aguardando alguém que quer entregar sua vida para Jesus, alguém que Deus permitiu você estar nessa live aqui de madrugada. Você ouviu essa palavra e Deus te tocou, você está afastado, você está desviado, ainda não fez sua decisão por Cristo. Tem alguém que quer entregar a sua vida? Eu vou aguardar, só escreve a palavra eu. Escreve aí, que eu quero orar por você. Eu quero abençoar a sua vida, assim como Deus tem abençoado a minha. Assim como Deus tem abençoado as nossas. Alguém nessa madrugada para Jesus? Pelo menos aqui umas 3 pessoas agora para essa live ficar mais melhor. Cadê você que está afastado? Chegou seu momento, chegou sua oportunidade. Deus permitiu você estar aqui. Deus te mostrou através dessa palavra que tem vitória chegando. Tem bênção de Deus chegando para você. Mas você precisa voltar. Você precisa renovar. Onde está a primeira pessoa que quer abrir o seu coração e que quer dizer: Pai, eis-me aqui.
eis-me aqui, eu quero entregar minha A vida. minha alma estava longe Aonde está a primeira pessoa? Vem? do caminho. Só escreve eu já vou estar orando. Não sai antes de eu fazer a oração final. Perdido, Alguém para Jesus? pecador. Mas Jesus transformou minhas trevas em luz. Onde está a primeira pessoa que quer entregar sua vida Estendeu a Jesus? mão para mim. Alguém? Olha que coisa linda. Quando Deus Jesus abençoe, diaconisa Nilce Dias. estendeu As suas mãos, quando Ele estendeu as suas mãos para mim. Eu já tive assim. Eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Já que não tem, eu quero orar com você. Pai amado, eu entreguei tua palavra a essas pessoas aqui, os que estão comigo, os que vão ver depois. O Senhor venha abençoar, guardar, proteger, livrar de todo mal. Eu quero declarar um ótimo domingo na vida de todos. Quero abençoar a sua família, a sua casa, o seu lar, seus sonhos, os projetos de Deus. Que venha uma unção nova de Deus sobre a tua vida. Que venha um novo de Deus sobre a tua vida. Em nome de Jesus, tá bom? Aproveita, compartilha a live, tá? Compartilha a live.